Nas últimas 10 semanas, 12 na verdade, eu falei com você em 6 pilares para uma vida abundante. E hoje eu quero terminar com você, e eu vou pedir para que você não abra a sua Bíblia, mas já pegue a sua caneta, o seu papel ou o seu telefone e já anote, porque nós vamos dar sequência do verso 10 do capítulo 6 de Efésios. E eu quero que você acompanhe, porque eu vou ler vários textos, mas a maioria deles será da Nova Versão Internacional, porque eu acredito, e eu estou mudando isso na minha forma de pregar, porque é interessante, a maior parte da igreja não lê a Bíblia, e a gente já sabe disso, mas quando leem, porque essa é uma geração de inteligência artificial, de podcast, que fala tudo errado, que não sabe ler, Flávio, é um povo que quando lê uma palavra, se perde nela. Então, para mim tentar explicar de forma mais fácil, eu tento usar uma versão que fica, para quem não é acostumado com a igreja, mais fácil de você compreender, né? Mas é claro, talvez você nunca vai conseguir compreender tudo que Deus tem para te dizer lendo numa tradução fácil, porque é incrível, principalmente hoje. Existem 4 momentos dessa palavra de hoje que você verá que uma palavra muda todo o significado de coisas que você nunca entendeu corretamente, mas sempre pensou que entendeu, tá bom? Então, só para que você lembre, nós falamos no capítulo 1, Paulo fala sobre a riqueza do crente. No capítulo 1, Paulo fala que todo crente tem 4 poderes: poder para ressuscitar, poder para promover, dominar e estabilizar. Está lá no final do capítulo 1. Essa é a riqueza do crente. A riqueza do crente é o amor de Deus que te dá esses 4 poderes. Não adianta você falar que tem o amor de Deus se você não sabe o que o amor causa na sua vida. O amor de Deus causa 4 poderes, que são esses 4: poder para ressuscitar, promover, dominar e estabilizar. Aí no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a obra do crente, que cada um de nós tem um propósito estabelecido por Deus, e esse propósito, ele é totalmente cabível, porque Deus já nos deu poder para viver ele. Muitas pessoas, quando descobrem o que Deus chamou ela para fazer, começam a se perguntar: mas como que eu vou viver o que Deus me chamou para fazer? Você é como Moisés. Quando você descobre o chamado de Deus na sua vida, você começa a questionar: mas como que eu farei? E aí você tem que voltar no capítulo 1 para entender os poderes que Deus te deu. No capítulo 3, nós vemos Paulo de joelhos dobrados, orando a Deus em adoração. E ali nós entendemos o que é adoração. Adoração é serviço, adoração não é cantar. Tem quem canta muito e adora pouco. Adoração é serviço. Abraão disse: eu e o menino subiremos para adorar, mas eles subiram para sacrificar, para servir a Deus. Então, quando a gente diz que a adoração, quando sobe, bênçãos descem, é que quando você cumpre com o que Deus te mandou fazer, aí então Deus determina e manda para você a bênção que você precisa. Então, no capítulo 4, ele dá continuidade nessa questão de adoração, mas ali ele vai falar sobre a nossa caminhada, que nós devemos ter uma caminhada de servidão, né? Nós não podemos caminhar como caminhávamos antigamente. A maior prova de que você se converteu é quando você tem, oh meu Deus, me ajuda, muito mais relacionamento com crentes do que com ímpios. Tem gente que está na igreja há 20 anos, e ele acha que só porque ele é batizado no Espírito Santo e fala em línguas, ele é um crente exemplar. Não, porque ele passa a maior parte do tempo dele se relacionando com o ímpio do que com o crente. E o pior é que esse povo tem a cara de pau de falar: não, mas eu estou tentando ganhar ele para Jesus. Mentira, não está tentando ganhar, porque você entra na onda dele, mas ele não entra na tua. Tudo que você faz é o seguinte, seu cara de pau:
Não, vão para a igreja comigo. Aí você joga para a gente a responsabilidade de transformar a vida da pessoa. A responsabilidade de transformar a vida dele é tua, porque você tem tempo de fazer por ele o que eu não posso fazer em 1h30 de mensagem. Então a gente tem que andar corretamente. Aí no capítulo 5 ele vai falar o quê? Ele vai falar da nossa posição, que nós somos a noiva, ele é o noivo, e temos que se submeter a ele, porque ele tem cuidado de nós. Aí na última mensagem eu falei com você do verso 1 ao 9. Do verso 1 ao 9 do capítulo 6, Paulo vai falar sobre a submissão. E aí no verso 10, que é onde a gente vai ler agora, ele vai falar sobre o último tema, que é a guerra do crente. Põe para mim aí o verso 10, Efésios 6, verso 10. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu vou ficar nesse verso. Finalmente. Entenda isso. Anote a palavra finalmente onde você estiver. Verso 10, por quê? Porque a palavra finalmente significa que finalmente ele chegou no cerne do assunto que ele começou a tratar desde o capítulo 1. Lembre isso, a Bíblia não foi escrita em capítulos, a Bíblia foi escrita como uma coisa só. Então você não pode ler o último capítulo de Efésios e achar que esse é o menor assunto. Por quê? Porque capítulo 6, do verso 10 em diante, é o assunto mais importante de todo o livro. Só que para ele chegar nesse ponto, olha que interessante, para ele falar para você de como vencer a guerra, ele teve que primeiro falar para você do poder que Deus te deu, do propósito que Deus tem na tua vida. Porque senão, se você não sabe o teu propósito, você vai fugir da guerra. Ele vai falar de uma vida de servidão. Ele vai falar da forma como você tem que andar, falar e agir. Só que tudo isso que ele falou foi para chegar exatamente nesse ponto. Por isso que ele fala, finalmente, ou seja, agora sim eu cheguei no ponto que eu queria falar com vocês desde o início. Por quê? Você vai lembrar, em Atos, Paulo fala para os Efésios: eu sei que na minha saída, lobos se levantarão e virão no meio de vocês, né? Então ele escreve a carta aos Efésios para lembrar a igreja, que ele ensinou por 3 anos e meio, que eles estavam perdendo a batalha, porque eles perderam da mente deles quais são os 6 pilares, os 6 fundamentos, as 6 colunas que edificam uma vida abundante. O mais importante deles é você entender a guerra que a gente vive. Só que para falar da guerra, você tem que falar dos outros pilares. Por quê? Só para você lembrar, no início do capítulo 6, Paulo vai falar de submissão à autoridade. Você lembra disso, amém? Agora, por que ele fala primeiro de submissão à autoridade, para depois falar que a nossa guerra é contra espíritos malignos? Por uma simples razão. Se a nossa guerra é espiritual, então, porque nós temos que lutar contra espíritos malignos, nós temos que ter a habilidade de dominar nossa carne e a nossa vontade. E a única forma como você adquire a habilidade de dominar a sua carne e a sua vontade é se submetendo a uma autoridade. Porque quando você se submete a uma autoridade, você tem que anestesiar a tua carne. Você não pode fazer o que você quer, não pode falar do jeito que você quer, não pode se comportar do jeito que você quer, você tem que anestesiar a sua vontade. Então entenda que tudo o que Paulo veio tratando até agora, ele fala para exatamente chegar nisso. Então, essa é de todas a mensagem mais importante, só que, se você parar para lembrar, se você perdeu algum dos pontos anteriores, essa mensagem é em vão. Sabe por quê? Tem muita gente que está em submissão à autoridade, mas ele não vive uma vida de adoração, porque ele não entende o que é adoração. Então, porque você não ouviu a mensagem sobre a adoração do crente, você não vai ganhar a guerra direito, porque tu não serve. Meu querido, essa é uma série de ensinos tão poderosa que eu tenho que fazer disso aqui um livro. Um pilar vai se encaixando no outro. Então, quando ele diz finalmente, agora sim eu posso entrar no ponto que eu queria falar, porque eu já falei para vocês de tudo, e eu já disse que para vencer demônios, você tem que anestesiar a sua carne
e você anestesia a sua carne lidando com pessoas difíceis. E Deus treina você para vencer demônios lidando com pessoas difíceis. Então, quando ele chega nesse verso, ele vai falar sobre 3 coisas. Anote as 3 coisas que a gente vai aprender hoje aqui. Quem é o nosso inimigo? Onde ele está? E quais são as armas que nós temos que usar para vencê-lo? O segundo ponto é o mais importante para mim, porque todo mundo sabe qual que é o inimigo, todo mundo aparentemente sabe qual que são as armas, mas tem muita gente que não entende direito. Só que quando você entende onde ele está, você entende onde é que ele ataca. Meu irmão, eu estou animado hoje aqui. Diz para alguém que está na tua esquerda, na tua direita: Deus é bom, irmão. Diga, sabe por quê? Diz para essa pessoa: Ele não deixou você faltar hoje. Verso 10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Durante toda a série eu sempre falei com você sobre o livro de Josué. Por quê? Porque o livro de Efésios e Josué tem uma conexão muito grande, né? Efésios é o Josué do Novo Testamento. Não é um livro para todos. É um livro para pessoas que sabem que cantar e ouvir a palavra não resolve tudo. Lançar dinheiro é a coisa fácil, mas não resolve tudo. Você tem que arregaçar as mangas para conquistar o que Deus já disse que é teu, mas Ele exige que você lute para alcançar isso. Essa é uma geração fraca, por quê? Porque essa é uma geração que acredita que se Deus prometeu algo para você, isso vai vir fácil, mas a verdade é que não vai vir. A verdade é que Ele prometeu para você exatamente porque Ele saberia que se Ele não prometesse para você que é teu, na luta você ia desistir pensando que não é teu porque está muito difícil. Não entendeu? Vou repetir. Ele promete exatamente porque Ele sabe, a luta vai ficar tão difícil, que se eu não prometer antes que é teu, você vai desanimar pensando que não pode ser teu porque está difícil de lutar. Pense nisso. Eu não tenho que prometer para minha esposa que eu vou ser homem a vida inteira, porque ela sabe que eu gosto de ser homem. Você entendeu, né? Mas eu prometo para ela, por exemplo, que eu vou amar ela e ser fiel a vida inteira, porque vai que ela teme que um dia eu posso trocar ela por outra. Promessa é sempre feito para garantir que durante o processo você não vai ter medo. Promessa é sempre feito para que durante o processo você nunca tenha medo. Então eu prometi ser fiel para ela, para que no processo, se um dia ela ficar enferma, se um dia ela tiver algum problema, ela saiba, eu prometi que eu vou ser fiel com ela até a hora da morte. Da mesma forma, Deus promete te dar algo, e Ele promete você ainda tendo que lutar para alcançar isso, mas Ele promete propositalmente, sabendo o seguinte: a luta vai ser tão difícil, tão complicada, que se eu não falar de antemão que eu vou te dar, na hora da luta você vai falar: Senhor, eu estou cansado, eu vou abrir mão porque talvez não é para mim. Aí eu falo, vira e volta para alguém: Deus prometeu ou não prometeu? Se Ele prometeu, vamos descansar em relação à perda. Vai dar certo, mas vamos continuar tentando. Ou seja, não vamos pensar, vai dar errado. Não, vai dar certo. Ele prometeu que vai dar, prometeu que vai dar um casamento, prometeu que vai dar um filho, prometeu que vai assinar os papéis. Então, não deixa o diabo falar no teu ouvido. Fecha a tua boca, sobe a boca para falar a bênção de Deus, senta, continua trabalhando do projeto, porque Deus promete para garantir sucesso e não te trazer medo durante o processo. Entendeu? Pense nisso comigo. Pense nisso. Tem bênção que Deus te deu sem fazer promessa, sim ou não? Tem bênção que Ele te deu e Ele não prometeu que ia te dar. Por que tem bênçãos que Ele promete que vai te dar? Porque tem bênçãos, irmão, que a luta para alcançar elas é tão difícil, que se Ele não falar antes que Ele vai te dar, na hora você vai falar: esquece, Senhor, está difícil demais. E Deus já falou: não, mas eu vou te dar. Eu vou. Aliás, pare e pense comigo. Por que Deus exige que a gente lute? Por que Deus exigiu que Josué e o povo lutasse, se Ele já tinha dado, já tinha dito: eu vos dei a terra? Isso é interessante. Por que Deus exige que a gente lute, se Ele já disse que vai nos dar? Eu acredito
que é porque Deus sabe que a gente só valoriza o que custa. E se Ele der tudo para a gente de bandeja de prata, a gente vai ser negligente e relaxado com aquilo que Ele deu para a gente. É igual aquelas pessoas que engravida fácil e passa o filho na mão de qualquer um para criar. Agora, a pessoa que demorou para engravidar, ela não abre mão da maternidade. Ela vai ser a mãe, ele vai ser o pai. Porque ele sabe, me custou caro isso aqui. Eu não vou deixar outra pessoa ensinar. É igual a pessoa que demorou para comprar uma casa, demorou para comprar um carro. Você não deixa ninguém entrar com o pé sujo, porque você sabe, isso aqui custou caro para mim. Então há uma razão para Deus permitir que a gente lute, para que a gente valorize mais. Pense nisso comigo. Quantas bênçãos Deus te deu fácil, que você foi relaxado com elas, e outras que custou, e você foi chato. Você cuidou, você zelou, você velou por ela. Pense nisso, eu estou falando para alguém que está lutando para alcançar algo grande de Deus na sua vida, e está difícil. Diga para essa pessoa que está do teu lado, porque é grande é que está difícil. Porque Deus vai exigir que você tome tanto cuidado com o que Ele vai te dar, que Ele garantiu que a luta ia ser difícil, para que quando você ganhasse, você não fosse negligente e soltasse na mão de alguém aquilo que custou para vir para a tua mão. Isso aqui já é um princípio para você ter paz, de que, meu Deus, por que o Senhor prometeu que ia me dar? Tem bênção que vem fácil, meu irmão, mas nem todas, né? Josué saiu do Egito, passou pelo deserto, e quando chega na beira do Jordão, Deus começa a dar as instruções de como vencer os inimigos de lá. Nós saímos do deserto do pecado, saímos do mundo, atravessamos o deserto, saímos do Egito, atravessamos o deserto. O que é o atravessar o deserto? Fomos transformados pela renovação do nosso entendimento. Transformados, Deus transformou uma geração, Deus transformou uma nação em 40 anos, transformou a mentalidade, fazendo uma geração descer e outra se levantar. E quando a gente vai chegar à beira da guerra, ele vai dando as instruções. Então Paulo aqui vai começar a dar as instruções de como que nós devemos lutar, resistir, atacar e se defender nessa guerra. É interessante você parar para entender isso. Efésios 6, verso 11, vamos continuar. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Anote no seu caderno a palavra ciladas no verso 11, porque essa palavra é importante. Coloque um sinal de igual e escreva truque. Cilada no grego significa truque. E eu quero que você entenda isso. A palavra truque está intimamente ligado com magia, mágica, show de mágica. Isso é importante você entender. Se você entende isso, você entende o que está acontecendo na tua vida agora. Nós lutamos contra as ciladas, contra os truques do diabo, distrações, ok? Agora, para que nós possamos vencê-las, Paulo diz que nós devemos o quê? Vestir a armadura de Deus. Se você vai comprar uma roupa, você sabe que não é ideal, não é correto você experimentar a roupa nova por cima da velha. Você vai no vestiário, tira a roupa velha, põe a roupa nova, porque só assim você sabe se encaixou bem. Esse mesmo princípio se aplica para a nossa guerra. Você não pode querer vencer a nossa guerra, porque não é sua, não é minha, é nossa. Você não pode querer vencer a guerra espiritual encaixando a armadura de Deus com a roupa do homem. Guerra espiritual é vencida com as armaduras de Deus. Ou seja, você tem que se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Você tem que deixar as armas naturais de lado e se revestir das armas espirituais. Qual que é o problema? A igreja hoje,
por conta do tanto que o diabo cegou esse mundo, está colocando armas espirituais por cima de armas naturais. Eles querem juntar psicanálise com o Espírito Santo, psicologia com o Espírito Santo. E na guerra que a gente tem que lutar, meu querido, armas físicas não vão surtir efeito. A guerra do crente não é vencida com a ajuda da psicologia e nem da psicanálise. Esse monte de besteirol pode aliviar a tua dor, mas não remove o câncer pela raiz. Não é terapia, não é atendimento psiquiátrico, não é ir no consultório psicológico, é libertação, é renovação pelo entendimento, é oração, é jejum, é declarar a palavra de Deus. Não adianta você querer lutar a guerra espiritual usando armamento físico, você vai dar com os burros na água. Seja crente, deixe quem quiser chamar você de religioso, de fanático, deixe esse bando de idiota falar abobrinha. Coisas espirituais são vencidas com armas espirituais. Mas a minha arma não é espiritual, meu problema não é espiritual, meu problema é físico. Todo problema físico começa no espiritual. Todo. Se você sofre depressão, em algum momento você abriu uma brecha espiritual, alguém que falou no teu ouvido. Você perdeu o amor por si mesmo e parou de cuidar do seu corpo. Essa história de que o teu corpo ele tem tendência para a depressão, isso é fato porque a medicina comprova, mas você não é corpo. O seu espírito sobrevive sem o seu corpo, mas o seu corpo não sobrevive sem o teu espírito. Você é espírito, o teu espírito ele não passa nenhuma tendência. Teu espírito não tem inclinação. Eu falo isso porque eu oro para que os crentes parem de falar isso. É um pouco espiritual. Cala a boca! É espiritual! É espiritual! É espiritual! É espiritual! Então não dá para a gente pegar a psicanálise e a psicologia e encaixar e falar: eu sou um psicólogo cristão. Cala a boca! Você está atrapalhando o processo do Espírito Santo. Porque a forma dele agir excede todo entendimento. Então, para a gente vencer essa batalha, a gente tem que arrancar a roupa física, se vestir da roupa espiritual e entender que nós estamos lutando no berço onde tudo começa. Então a gente tem que lutar com armas espirituais. Hoje vai ser bom. Verso 11, vamos continuar aqui. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção, a palavra ficar firmes, escreva ela, porque são as palavras mais importantes do verso 11, ficar firmes. Existem 3 batalhas na vida do crente, 3 batalhas. A primeira batalha são as batalhas que você deve fugir. A segunda batalha são as batalhas que você tem que atacar e se defender. A terceira batalha são as batalhas que você deve resistir. Anote isso. Se você não anotar isso, você vai lutar errado. Existem 3 batalhas na vida do crente. A primeira batalha, tira o texto. Só volta no texto e eu continuo lendo. Primeira batalha, as que você deve fugir, como José. Existem 3 batalhas na vida do crente. A primeira batalha, as que você deve fugir, como José. A segunda batalha, as que você deve atacar e se defender, como Jesus. A terceira batalha, as que você deve suportar, como Neemias. Se você não entende que existem 3 batalhas diferentes na vida do crente, você vai entrar em qualquer batalha e vai lutar de qualquer forma, pensando que toda batalha de crente tem que ser lutada da mesma forma. Errado. Tem batalha que você tem que fugir dela, como José. Imagine se José ficasse
bobão lá na frente da mulher de Potifar, ela tentando ele orando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Tinha caído. Ele obedeceu a um princípio espiritual: fugir da aparência do mal. Tem batalha que você tem que fugir. Não fica parado aí, foge do convite de ir para o restaurante, foge do convite de ir para o bar, foge do convite de jantar depois do culto com aquele bando de gente carnal. Foge de atender aquele telefonema, foge de responder aquele e-mail, foge. Tem batalha que não adianta você fugir, você tem que fazer igual Jesus, você tem que atacar o diabo e se defender. No deserto, o diabo atacou ele e ele não fugiu, ele atacou. Está escrito. E tem um terceiro tipo de batalha, qual? Aquele tipo de batalha que você não pode nem fugir e nem atacar. Você tem que ficar quieto e aguentar firme e suportar, igual Neemias, reconstruindo os muros e alguém lá embaixo tentando desviar o foco dele, mandando ameaça, e ele não respondeu, ele continuou firme, porque existe um tipo de ataque que é aquele que o inimigo vai provocar você para você responder, para você mandar um áudio, para você ir lá, para você limpar tudo, e você tem que simplesmente blindar sua mente e ficar firme, porque nem toda batalha é igual. Tem batalha que você foge, tem batalha que tu tem que lutar, e tem batalha que tu tem que suportar e ficar caladinho. Você já perdeu muita batalha porque nunca soube entender qual batalha era qual na sua vida. Teve muita batalha que você falou e você tinha que calar a boca. Cala a boca, aguenta. Outra você tinha que falar e você calou a boca. E outra você tinha que fugir e você foi bobo e ficou. Paulo vai dizer aqui de armas que vão te ajudar nessas 3 lutas. Você entende isso aqui? Diga amém. Diga para alguém que está do seu lado: não fuja daquilo que você tem que enfrentar. Não enfrente aquilo que você tem que fugir. E não responda quando você tem que resistir. Existem 3 batalhas na vida do crente. Não fuja daquilo que você tem que enfrentar. Não enfrente aquilo que você tem que fugir, e não responda quando você tem que resistir. Isso aqui por si só já era bom demais para mim ir embora. Mas eu vou deixar você anotar de novo, para tu sempre na próxima luta perguntar: Senhor, que luta que é essa aqui? É aquela que eu tenho que fugir? É aquela que eu tenho que lutar? Ou é aquela que eu tenho que resistir e aguentar? Fica firme. Porque, Aldrey, se muito crente acha que toda luta tem que cair para dentro da oração e da ação, está errado. Tem umas que você tem que ficar na ação, porque tu já orou para se preparar antes para ela. Tem hora que você tem que começar a agir, e tu vai intercalando tua ação com a oração. O que tem de gente que está orando por uma coisa que Deus está falando: para de orar, levanta e age. Não fica com raiva de mim não, vai. Deus está falando com você mesmo. Ei, mas o senhor não resolve. Como é que eu vou resolver? Você não está fazendo nada. Ai, mas piorou. Mas como que não pode não ter piorado? Tu abriu a boca naquilo que não tinha que abrir. Somente o Espírito Santo pode te dizer qual batalha que você está enfrentando. Então lembre isso. Não fuja daquilo que você tem que enfrentar. Não enfrente aquilo que você tem que fugir. E não responda quando você tem que suportar. Nem toda batalha é igual. Verso 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenda isso. Você pode estar sendo atacado por uma pessoa, mas o teu verdadeiro inimigo não é aquela pessoa. Teu verdadeiro inimigo é o espírito que está usando aquela pessoa.
Quando você entende que o teu verdadeiro inimigo é o espírito satânico, demoníaco, maligno, impuro, que está usando a pessoa, você entende que a tua função qual que é? Vencer o espírito que está usando aquela pessoa e deixar que Deus se vingue da pessoa, porque Deus vai se vingar dela. Anote isso, Deus sempre se vinga da pessoa que deixa o diabo usar ela, sempre. Romanos 12, verso 19, meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as escrituras sagradas dizem, eu me vingarei e acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então você tem que compreender que, quando você entende que o teu inimigo é espiritual, deixa que Deus vai acertar com aquela pessoa, ok? Agora, a nossa luta, ela é contra o quê? Contra principados, contra potestades. É interessante isso por quê? Porque quando a gente lê principados e potestades, há alguém que pensa que ali são demônios. São espíritos malignos, mas não demônios. Por quê? Jesus diz que quando um demônio é expulso, ele anda por lugares desertos e não achando lugar para repousar, volta para o lugar de onde saiu. Não diz que ele sobe para o céu. Paulo é claro, qual que é a nossa guerra? É contra Satanás e contra os espíritos que ele tem, que estão na atmosfera, no céu, que é o mundo espiritual. Então, a nossa luta é contra quem? Contra os anjos caídos, que estão no céu, que governam os demônios na terra, porque demônios têm desejos humanos, eles querem um corpo. Espíritos malignos não, anjos caídos não. Então, entenda aqui, a nossa guerra, ela é contra um sistema político. Político. Por quê? Porque o reino é política. A palavra eclésia significa gabinete. É um gabinete político, por isso que não dá para separar a igreja de política. Porque se a gente serve um rei, e reino é um sistema político, e ele chama a igreja dele de gabinete do reino, que é eclésia, alguém me perguntou, o que é a igreja? Eu respondi, a igreja é a representação de Deus, e todo mundo amém. Mas a igreja é o gabinete de Deus na terra, porque é isso que significa igreja, eclésia, gabinete. É isso. Não dá para separar política, por quê? Porque a política é o que molda o mundo. E se a gente serve um rei que tem um reino, como é que a gente pode querer mudar esse mundo se a gente não se envolve em todas as áreas, inclusive a política? O próprio Jesus chamou a igreja dele de gabinete. O que a gente é? A gente é o gabinete do rei. Isso aqui é forte para vocês demais, né? Mas tudo bem, vamos continuar, depois você vai entender isso. Nunca deixe nenhum crente xiita falar para você, a igreja tem que ficar longe disso. Cala a boca. Mídia significa meio. Qual que é o alvo do diabo? É o espírito, o corpo ou a alma? É a alma. Porque se o espírito já está na mão de Deus, a única coisa que ele pode fazer é interferir na alma, no pensamento. O que ele usa? Mídia, meio. Ele ataca o meio usando meio. Mídia, o que está no ar. Esses dias um pastor falou uma coisa interessante. Toda live que eu vou fazer, quando eu vou falar sobre assuntos de guerra espiritual, começa a cair a frequência. Eu falei, claro, porque isso é uma guerra espiritual, na mídia, no meio, onde ele domina. Por isso que a igreja tem que ter televisão, tem que ter rádio, porque essa é a única forma da gente mudar o mundo com a mensagem do evangelho. A gente pode continuar indo um por um, sim, mas pensa o tanto de tempo que vai levar para a gente mandar uma pessoa até onde moram os índios lá do, sei lá, onde Judas perdeu as botas. Lá não dá para você entrar, mas o cara tem um telefone celular lá. A nossa guerra, anote isso, é contra um inimigo organizado, unido e submisso. Paulo é claro, o nosso inimigo, ele é organizado, tem hierarquia, tem espíritos que se submetem a espíritos, demônios que obedecem a anjos caídos. E como é que você quer vencer uma batalha se você sequer obedece ao teu pastor? Peraí, olha para mim. Você está entendendo agora por que eu falei semana passada do verso 1 ao 9? Semana retrasada? Porque tem tudo a ver. Como é que você pode querer vencer um inimigo que é unido? Os demônios são unidos. Se você vive brigado com o irmão que está do teu lado.
Se você não tem comunhão com a igreja, vem quando quer, do jeito que quer. Tem tudo a ver, é só você que não está vendo, porque o diabo cegou você, a ponto de você não enxergar que você está perdendo a batalha. Por quê? Porque você sequer obedece o teu pastor, sequer, e quer vencer um demônio que está obedecendo a ordem de um supervisor. Segundo, você está lutando contra um inimigo que ele é organizado. Tua vida é desorganizada, você não tem uma igreja para chamar de sua, não tem um pastor para chamar de seu, está com a vida enrolada, deve para todo mundo e foge da dívida, devo, não nego, pago quando posso. Mas o problema é o tanto de crente que está devendo para todo mundo, está fugindo de todo mundo, e ele não entende que você, meu irmão, me ajuda a pregar em nome de Jesus. O que tem de crente, Lucas, que acha que não tem nada a ver, um probleminha aqui na vida dele com a guerra espiritual que ele está vivendo com o filho, tem tudo a ver, cara, porque o mundo espiritual, ele é um corpo. Se existe um problema no teu pé, você pode sofrer uma consequência em qualquer outra área do teu corpo, que não está ligada no teu pé diretamente, mas está ligada indiretamente. Quantas vezes você já viu uma pessoa que estava com um problema aqui, e Deus falou, o problema dele não é aqui, o problema dele é ali. Aí você fala, mas como que tem a ver ali com aqui? Tem tudo a ver. Por exemplo, você quer ver uma coisa que eu falo? Vida financeira. A vida financeira tem tudo a ver com a forma como Deus confia em você, bênção. O cara não dizima no oferta, como é que Deus vai confiar nele uma grande oportunidade? Tem tudo a ver. Então o nosso inimigo, ele é, primeiro, organizado. Ele, segundo, ele é submisso. Principados, poderes, eles se submetem uns aos outros. E terceiro, eles são organizados, é uma estrutura organizada. Qual que é o maior problema nosso? Achar que só porque a gente tem o Espírito Santo e o poder no nome e no sangue de Jesus, a gente não tem que viver em comunhão, não tem que viver em submissão, e não tem que viver em organização. Eu sei que talvez alguém não vai entender, mas eu oro para Deus, para que Deus desperte você e você identifique que área da tua vida está fora de ordem, que você tem que colocar em ordem. Põe em ordem a tua vida espiritual, vem mais na igreja, vou ficar quieto aqui, senão eu vou. Nosso inimigo, ele é organizado, unido e submisso. Agora, onde que o nosso inimigo está? Ele está nas regiões celestiais, ok? Ele está nos céus, no mundo espiritual. Entenda isso. Anote. O nosso inimigo está no alto, e o alvo dele é o que está em cima. O nosso inimigo está no alto, e o alvo dele é o que está em cima. O objetivo eu vou consertar o que muita gente fala. O objetivo principal do diabo não é destruir família. Eu já falei essa bobagem. Não é. Não é. Não é. Põe para mim 2 textos que eu quero que você leia. Romanos 7, 25 e depois Romanos 12. Romanos 7, 25, anote. Nova tradução da linguagem de hoje. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Qual é a parte em nós que serve a Deus? A nossa mente. Anote, é com a mente que servimos a Deus, não é com o corpo. O nosso corpo está submetido à nossa mente. A nossa mente, ela não está embaixo, a nossa mente está em cima. E porque a nossa mente está em cima, o objetivo de Satanás não pode se materializar e descer aqui o tempo todo. Ele está preso lá até o momento de Deus enviar ele para a prisão. Ele usa demônios que já estão aqui embaixo, dando ordem para eles, para que eles interfiram naquilo que está em cima, na mente, porque é com a mente que a gente serve a Deus. Vamos lá, Romanos 12, verso 2. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, ou seja, se vocês mudarem de mente, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
Se você pôr um texto do lado do outro, você vai entender o seguinte: qual que é a parte em nós que serve a Deus? É a nossa mente. Você entende isso? Diga amém. Diga bem forte: é com a mente que servimos a Deus. Se é com a mente que servimos a Deus, o alvo principal do diabo não é a sua família, é a sua mente. E um dos meios mais fáceis dele atacar a sua mente é atacando a sua família. Tem muita gente que diz o seguinte: o alvo principal do diabo é destruir a família. Meu querido, desculpe, isso pode ser verdade em partes, mas não é uma verdade plena. Por quê? O diabo tem raiva da família, mas quando o diabo quis destruir o mundo, ele não jogou Adão contra Eva, ou Eva contra Adão. Ele jogou um deles contra Deus, atacando a mente. O objetivo do diabo não é atingir a tua família, é atingir a tua mente. E para atingir fácil a tua mente, ele vai atingir a tua família, porque é impossível você estar sendo atingido na família e não perder o foco. Me ajuda, Jesus. O objetivo do diabo é usar um truque de mágica. Já viu aquele truque de mágica que ele fala: escolhe uma carta, e o cara escolhe: olha para mim com essa cara não, que eu sei que você sempre quis ir no circo, e tu foi escondido no circo, e depois pediu perdão para Deus na Santa Ceia, e tá doido para ir de novo. Quando você for, vai lá e me chama também, que nós vamos junto. Aí é um monte de patifaria, viu? Ele falava: escolhe uma carta. Eu estava com meu filho semana passada. Aí o cara, irmão, Deus falou comigo demais. Sabe, irmão, Deus fala com você em qualquer lugar. Eu estava de bermudão no Beach Park para descer num tobogã, e um mágico entrou na fila e falou: vou fazer uma mágica. E na mágica Deus falou comigo: lembra da cilada. E eu fui ver, cilada no grego significa truque. É a mesma palavra que ele está usando aqui. Ele falou: escolhe uma carta. A carta saiu da mão dele e apareceu na testa. Aí no outro dia eu voltei e vi como é que ele colocou na testa. Ele mexe aqui para você nem perceber. Você está olhando para cá e ele põe a carta aqui. E ele fala: cadê a carta? Olha para cá. Tem tudo a ver, porque ele fala: nós temos uma vestimenta que para lutar contra ciladas. A palavra cilada aqui que eu falei para você, no grego significa o quê? Truque. Truque mágico, ou seja, eu, diabo, vou mexer aqui, mas não é para pegar aqui, é para pegar aqui. Eu vou atingir a tua casa, porque se eu atingir a tua casa, eu te faço não ir num culto hoje para cuidar do teu filho. E você vai usar esse argumento para estender para mais uma semana. E tu vai ficar em casa a terceira semana, e tu vai ficar em casa a quarta semana, e quando tu foi ver, tu já perdeu a Santa Ceia e ficou um mês longe da igreja. Por quê? Porque tu não percebeu. Eu entrei na tua mente, eu desanimei você de ir para a igreja, colocando uma doença no teu corpo, tocando no teu carro, e tu não entendeu que é um truque. É um truque. Eu estou mexendo aqui para pegar aqui, porque é essa parte que serve a Deus. É com a mente que servimos a Deus. O diabo não quer destruir a família. Ele está destruindo a família para dominar a tua mente. Ele está tocando o teu carro. Para que ele quer teu carro? Ele não tem CNH. Mas ele está arrancando o teu carro, ele está quebrando os móveis da tua casa, ele está destruindo as coisas que você comprou, que é para tirar você do sério e fazer você parar de vir na igreja, parar de orar, parar de jejuar, parar de trabalhar no mundo espiritual. Por quê? Porque ele sabe, é um truque. Eu vou mexer aqui para pegar aqui. É mágico. É mágico. Eu vou pôr um problema no teu pai, na tua mãe, mas eu não quero eles. Eu quero arrancar você da presença, porque se você estiver na presença, você está orando pelo teu pai e pela tua mãe que não estão na igreja. Eu vou mexer na tua nora, no teu genro, mas eu não quero eles. Eu quero você que está na brecha. Então olha para mim. Se nesse momento você está vendo na tua vida que o diabo está atingindo você e você está ficando desanimado, sinto muito em te falar essa verdade, mas o diabo conseguiu fazer com você o que ele queria. Ele tocou em algo na tua vida para fazer você ficar desanimado de vir na igreja. Você quer ver só? Tem dia que você acorda bem, na hora de ir para o culto começa a dar cansaço. E aí você fica em casa porque você fala: eu estou cansado. Só que você não entende, isso é um truque, é uma cilada do diabo. Porque ele quer usar isso para você não vir na igreja, porque tu vai ter um ataque satânico semana que vem, e ele não quer que você receba uma grande unção. Ele não sabe do futuro, mas ele consegue ouvir a voz de Deus ainda hoje.
Ele ouve quando Deus libera uma palavra. Você esquece que Daniel ficou com uma guerra espiritual travada por 21 dias de uma palavra que foi liberada? Quer dizer que o diabo ouve quando Deus fala: bênção, vai lá e pega fulano. E ele fala: peraí, já que Deus falou para pegar fulano, deixa eu atrapalhar ele, para ele não ir na igreja pegar bênção. Aí ele põe um cansaço no teu corpo, ele põe um desânimo, e você acha que isso é normal, porque você não está amadurecido no espírito. E aí você fala: hoje eu vou ficar para descansar. Até agora há pouquinho estava doidinho para ir no shopping. E é uma cilada, é um truque do diabo. Por quê? Porque eu quero entrar aí na tua mente. Deus é bom demais, que Deus te diz tudinho que o diabo faz, né, irmão? Vamos continuar, tá bom? Isso aqui, diga ou não? Amém ou não? Vamos lá. Vamos continuar então aqui. Verso 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas, tá bom? Lembra, cilada significa truque, tá bom? Agora entenda isso. A igreja, ela ficou muito mundana, né? Você já parou para perceber o seguinte, que o objetivo do diabo é qual? É a mente. Então escreva isso, só para você nunca esquecer disso. O diabo vai tocar nas coisas que você ama, para distrair você e dominar a tua mente. O diabo não está tocando na tua filha porque ele quer a tua filha. Ele quer a tua mente, porque você estava na brecha de oração por causa dela. Ele quer tocar em quem está na brecha de oração, porque se ele tirar da brecha de oração a mulher ou o homem, ele ataca quem está sendo guardado pelo homem ou pela mulher que está na brecha de oração. Isso é profundo, irmã Maria, me desculpa, mas tem gente que não tem noção, que tem gente na tua casa que só está vivo porque tu está na oração, tu está na guerra, e o diabo está pondo cansaço no teu corpo, porque ele não quer que você venha para a igreja, te ocupando com reunião no trabalho que não vai te trazer dinheiro, mas vir na igreja vai te abrir ideia. Ele está te enrolando com os negócios dessa vida para impedir você de vir na igreja. Vou lhe falar uma coisa, eu quero que você guarde isso. Quanto mais você é promovido por Deus, mais o diabo vai querer te ocupar com coisa desnecessária a ponto de não vir para a igreja. Mais. Vinha na igreja toda quarta, agora já não vem. Eu falo na cara, que é para depois, Rodrigo, ninguém falar: nossa, minha vida está ruim. Quanto mais Deus te promove, mais o diabo vai querer te enrolar com coisa desnecessária. Tu vai ganhar o que com isso? Tu não vai ganhar nada. Vai na igreja, rapaz, cala a boca. Aceite que tudo que Deus te deu, já disse, foi Deus que te deu. E tu tem que continuar comendo da mesma comida, que é para poder manter o que você recebeu. Mas você não entende que o nosso inimigo, ele é mágico. Ele faz cilada, ele mexe aqui para aparecer aqui. Mágica. O diabo, ele vai atingir tudo aquilo que você ama, para distrair você. Anote a palavra distrair. Ele vai distrair você. Ele vai fazer você perder a cabeça, olhando para coisas que não é um problema. Ele está usando isso para atingir a tua fé, a tua mente. Você já parou para pensar? Põe para mim, 2 Coríntios 10, verso 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, que as armas que ele vai dizer em Efésios são poderosas para dominar até pensamentos. Por isso que eu falo, irmão, depressão é falta de gente que vigiou no armamento espiritual. É falta. Tu não vigiou, sabe por quê? Antigamente na igreja, irmã Maria, depressão não existia, sabe por quê? Porque a gente clamava mais pelo sangue de Jesus, e a gente se vestia mais com os armamentos de Deus, e a gente colocava a mão na cabeça do povo e falava: está liberto em nome de Jesus. Só que hoje a gente é uma geração que adora melhor do que a geração anterior, mas não sabe vencer o diabo como a geração anterior vencia. Na geração anterior você não ficava vendo psicanálise, psicologia, depressão. Por quê? Porque não tinha depressão, porque o fogo no altar não era fogo estranho, era fogo verdadeiro.
mas hoje porque está cheio de fogo estranho, está cheio de depressão, e está uma cambada de pastor carnal dizendo, mas isso é natural. Mas esse natural começou no espiritual. Gente que não se armamentou, gente que não se recarregou das armas de Deus, e quando se carregou, fugiu. Ele não entendeu que tem arma, batalha que você tem que ficar firme, você tem que permanecer, você tem que arrastar o teu corpo cansado e falar, eu vou para a igreja, eu não vou faltar, porque o diabo está atrás da minha mente, e eu tenho que ficar firme, imovível, tenho que ficar estável, porque se eu permanecer de pé, a unção de Deus vai me fortificar. Tinha depressão na antiga, 30 anos atrás não existia depressão na igreja não. Essa palhaçada começou por quê? Porque a gente começou a dignificar pecado. Aí precisa de terapia. Que terapia? O que, camarada? Você precisa de libertação. Não, mas eu não tenho vício em nada. Tem vício em pessoas. Quer ficar agradando todo mundo, não quer agradar a Deus. Se tu agradar a Deus, duvido alguém falar algo mal de você e tu ficar depressivo. Ai, me ajuda hoje, Jesus. Oh, meu Pai. Então, eu estou com calor. Qual que é o objetivo do diabo? A nossa mente. E ele vai usar de truques, ciladas para distrair a gente e atacar a nossa mente. Ok. Você já viveu aquele dia em que você teve que lutar para sair da cama? Você entende hoje que aquilo lá era o diabo dizendo, não sai. Ele te pôs ansiedade e medo. Você dormiu bem. E coitado do teu marido, ele está achando que é TPM. E não é que você está lutando contra os demônios do teu pai e da tua mãe. Você está tendo que vencer os demônios que não venceram eles. E se venceu, está querendo vencer também. Porque todo crente em algum momento da vida tem que lutar contra os demônios do pai e da mãe dele. Salomão teve que lutar contra os demônios de Davi, e ele não conseguiu vencer, virou um mulherengo. A maior luta da tua vida é a luta em que você tem que vencer os demônios hereditários. Tentaram pegar teu avô, teu pai, e estão tentando pegar você. Pegou tua tia, pegou tua mãe, tentando pegar você. Se tu sabe o demônio que atingiu tua casa, é fácil identificar o demônio que está tentando atingir você. É fácil. É fácil. Ok? Agora, para a gente continuar aqui. Verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Quando Paulo fala aqui de luta, entenda isso. Ele está falando de uma época onde havia a luta greco-romana. É o WWE de hoje, né? Só que essa é uma luta que antigamente, isso aqui é tão importante você entender. Só quem está muito amadurecido no espírito vai entender isso aqui. A luta do diabo é uma luta livre, porque era uma luta greco-romana. Tudo que Paulo escreve, ele escreve usando como uma referência ao que ele vê na época. Tanto que é isso que ele está falando das armaduras. Na luta greco-romana você podia atingir quase tudo. Só que a nossa luta é uma luta que envolve todo o corpo. O que envolve o nosso corpo? Eu vou te falar aqui de algumas coisas que estão envolvidas nessa luta, e todas elas resultam na tua mente. Anote isso. Teus olhos, tua boca, teus ouvidos, tuas mãos, teus joelhos e o teu estômago. Estômago. Eu sei que talvez você nunca ouviu alguém falar isso, mas Jesus disse, quem crê em mim, do seu ventre, do seu estômago fluirão rios de água viva. Quando você lida com demônios, já percebeu que a maioria dos demônios, eles sempre se manifestam aqui? Você sabia que 94% de todo câncer no mundo começa com uma disfunção estomacal? Porque o estômago nada mais é do que aquele fator principal que envolve com mais da metade do teu corpo.
Então o diabo está lutando com o quê? Contra o que você vê, contra o que você ouve, contra o que você fala, contra o que você pega. Não fica dando brecha não. Tem presente que você ganha de invejoso e quando você põe a mão, a inveja dele passa para você. Não fica brincando não. Que é bem possível que você tenha presente na tua casa que foi consagrado para demônios e eles não levaram no centro de macumba, porque não tem que levar no centro de macumba para passar maldição. Basta te dizer com um desejo errado. Nota de $1 na bolsa, está travando a vida financeira. Nota de euro, é para dar sorte, isso aí está trazendo maldição. Joelho dobrado e o estômago. 3 coisas, anota isso aí. 3 artimanhas que o diabo vai usar. Porque o diabo, e a gente vai entrar aqui nas armas, e eu vou ser rápido nas armas. Existem 3 artimanhas, ciladas, truques que o diabo usa para dominar a tua mente. Existem mais, tá? Existem mais. Só que 3 são os principais. Qual? Anote: exaustão, desânimo e ansiedade. O diabo ele manda ansiedade, cansaço e desânimo para dominar a tua mente. Não são só essas, mas são as principais. Então, quando você estiver numa fase que você está desanimado, lembre, Gálatas disse: não deixemos de fazer o bem, porque a seu tempo haveremos de colher, se não desfalecermos. Você sabia que tem hora que você perde a promessa, a bênção, porque você desistiu num momento em que você tinha que ficar de pé, porque agora que você ia alcançar, era esse ano, era esse mês que você ia alcançar. Aí você desanimou, por quê? Porque o diabo ele usa 3 coisas na tua mente. Ele usa a exaustão, está dando muito e recebendo pouco, desânimo e ansiedade. Ele vai falar aqui de armas que Deus dá para que a gente sobreviva, ou ataque, ou suporte nessa guerra. Primeira que ele fala é sobre o cinto da verdade, mas veja o verso 13, que diz de uma forma interessante: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Anote essa palavra, no dia mau, anote essa frase, no dia mau. Por quê? Porque no dia mau significa que o ataque do diabo não é para sempre. O ataque do diabo é temporário. Eu vou lhe falar uma coisa, não importa se você crê ou não, isso é uma declaração, não é profético, é declaração. Profético é vai acontecer, eu estou te falando a verdade. O ataque do diabo tem prazo para acabar, ele não dura para sempre. Se ele está demorando para acabar, é porque você não está vestindo toda a armadura. Anote isso: se o ataque do diabo está demorando para acabar, é possível que eu não estou vestindo a armadura corretamente, porque ela vem para o dia mau, quer dizer que tem prazo para acabar. Levanta a mão, quem acredita nisso, declare: tem prazo para acabar. Olha bem para mim, tem guerras que você luta contra o diabo por 10 anos, até em um culto você descobriu o que você tem que fazer para acabar em um dia o que está acontecendo em 10 anos. Isso é fato, porque é no dia mau, tem tempo para acabar. Agora, qual que é a primeira coisa que ele fala para você fazer isso? Né? Porque a armadura, ela te protege por completo. Paulo fala isso como se ele estivesse usando. Por isso que eu falei daquela menina, a Vitória, porque se você vai ler o que Paulo escreve, ele fala de uma analogia olhando para um soldado romano, que era protegido da cabeça aos pés, exceto as costas. Isso é importante, hein? Exceto as costas, porque tu nunca pode virar as costas para o diabo. Tu é protegido da cabeça aos pés. Então a arma que Deus tem para a gente se defender, ela protege a gente por completo, ou seja, protege você no espírito, na alma e no corpo, protege você da depressão e também do cansaço. Ô irmão, ela protege você da depressão e também da doença. E qual que é a primeira armadura que ele fala para você usar? Verso 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade. Olha para mim,
Vou te explicar o que é cada um aqui. Os 3 primeiros são os mais difíceis. Cinto da verdade é o porquê. Porque antigamente, o soldado romano, ele usava uma roupa que era uma túnica solta, um vestidão. Só que era tão solta que se ele fosse lutar sem ter um cinto amarrando ela, ele ou escorregava nela, ou ele tinha algo que o inimigo pudesse puxar ele, porque estava solto. Então quando ele fala para você se cingir, colocar o cinto da verdade, quer dizer que nessa batalha, você não pode ter nenhuma coisa solta na tua vida que o diabo possa usar para te derrubar. Você tem que viver uma vida amarrado na verdade. Em outras palavras, viva uma vida íntegra. Porque se tu viver uma vida de mentira, tu vai ficar perdendo tempo querendo esconder o teu pecado e lutando contra o diabo ao mesmo tempo. Sabe quanto tempo que Davi gastou tentando esconder o caso com Betseba? 1 ano. Pensa comigo, no que ele poderia ter feito em 1 ano? Aí ele ficou tropeçando, por quê? Porque quando você não está envolvido na verdade, você sempre tem alguma coisa que o diabo usa para puxar e falar, peraí. Talvez para vocês não tenha grande relevância, mas o que eu conheço de gente que está atrasando projeto, coisas, por quê? Porque quando ele começa a agir para construir, começa a ameaçar, vir à tona um segredinho, e ele tem que lutar para esconder o segredinho. E ele está falando, se é para lutar, lute integralmente, seja íntegro, sem mentira. Se tu teve pecado, assuma eles. Tem filho fora do casamento? Assuma antes de ser consagrado, para depois ninguém ver você consagrado e falar, descobrimos um filho fora do casamento. Porque ele vai ficar puxando você, isso vai atrapalhar, você vai tropeçar. Aí a segunda coisa que ele fala ou seja, a primeira coisa, qual é a primeira coisa que você tem que ter para vencer o diabo? Você tem que viver uma vida íntegra. Por quê? Porque você tem que entender uma coisa, você tem que lutar, orar, jejuar, a ponto de ninguém falar para você, mas tem aquela coisinha da tua vida, hein? Aí você, é verdade, não, íntegro, ok? Segunda coisa, verso 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é couraça? Era um colete que o legionário romano usava, que protegia o coração, um colete, protegia o coração. Anote isso, couraça da justiça, faz um sinal de igual, coração. Por quê? O que Provérbios 4, 23 diz? Põe para mim. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Põe em outra tradução que eu te mandei. Está escrito assim, tenha cuidado com o que você pensa. É o mesmo texto, hein? Outra tradução, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É o mesmo texto, numa tradução está dito coração, no outro texto é pensa. Ele está falando da couraça da justiça. Couraça era o colete que o soldado romano usava para proteger o coração, o peito. E por que o peito? Espiritualmente, porque aquilo que você tem no peito é o que diz se você vai viver ou vai morrer. Agora, olhe isso para mim, senão você não vai entender, porque esse e o próximo são os mais difíceis, que a maioria do povo entende errado. A maioria entende errado. Você lê um monte de comentário bíblico, está tudo errado. É verdade. Porque a maioria dos comentários bíblicos foram escritos sem a revelação do Espírito Santo. E é somente o Espírito Santo. Eles te dão um bom background. Eles te dão o quê? O que está escrito no contexto, mas não a revelação dele. O que ele quis dizer de fato. Você nunca pode usar comentário bíblico para poder trabalhar numa pregação. Mas para ensino sim, mas isso aqui é uma pregação. Couraça da justiça tem tudo a ver com o cinto da verdade. O que é você colocar o cinto da verdade? Você viver uma vida íntegra a ponto de que não tenha ninguém para levantar uma calúnia contra você, ou então alguém que possa falar, tem aquele pecadinho escondido que você tem. Você tem que viver uma vida íntegra. Só que isso tem tudo a ver com o peito. Por quê? Porque uma vez que você é íntegro, você é honesto e você fala, eu já roubei, eu já matei, mas hoje eu sou uma nova pessoa, o diabo sempre vai mandar uma coisa no teu coração dizendo o seguinte,
Mas você sabe que você foi liberto, mas não foi 100%, né? Você ainda sofre uns... Você é igual Naamã, você tem uma lepra escondida. Ele vai falando isso, que é para atacar o teu coração, para quê? Anote. Para que você se sinta incapaz de vencê-lo. Mas tu olhou a mulher do outro. Tu começou a trair teu marido, você começou a trocar telefone. Você teve um caso com um homem. Você teve um caso homossexual. Você roubou o teu pastor, você roubou a tua igreja. Ele vai começando a dizer isso para fazer você sentir o seguinte: meu Deus, eu não tenho condição de vencer o diabo, porque ainda que eu tenha vivido os últimos dias me deixando íntegro, dizendo a verdade sobre mim, ele está trazendo à tona coisas do meu passado, e agora parece que foi em vão eu ter colocado a verdade à tona. Você entende isso aqui? Diga amém. Por que ele fala couraça da justiça? Porque nesse momento, Maurício, onde você tem que levantar a cabeça, André, e proteger o teu coração com a justiça de Deus. A justiça de Deus, justificação, o que é? Justificação simplesmente significa: você está igual a Deus no seu espírito, você é perfeito como Deus no seu espírito, não na sua alma, no seu pensamento, não no seu corpo, mas no seu espírito. O sangue dele te lavou, limpou o teu pecado. Aos olhos de Deus, Deus não te vê como pecador, é a gente que diz que é pecador. Deus, quando ele te vê como santo. Deus, quando te vê no céu, ele te vê exatamente agora como Jesus, exatamente agora, porque a vida de Jesus você vive, porque se o sangue de Jesus te lavou do pecado, a justiça dele blindou você, e Deus te enxerga. Por isso que eu vim de vermelho. Ele te enxerga como vermelho, lavado e remido pelo sangue. Por que isso é importante? Porque vira e volta o diabo vai começar a dizer para você: mas você lembra que há pouco tempo atrás você deu uma tragada, deu uma bebida, mas se você sabe que você se arrependeu, clamou pelo sangue e pediu para que o sangue te lavasse, você nesse momento tem que levantar a cabeça e começar a lembrar para o diabo que o teu coração não está aberto para o ataque dele, o teu coração está blindado pela justiça de Deus. Ou seja, diabo, eu era assim, hoje eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. Eu sou perfeito, não por conta do que eu fiz, mas por conta do que Jesus fez por mim. Ele me lavou dos pecados. O meu nome ainda está sujo, eu ainda tenho um histórico de que passei pela prisão, mas aos olhos de Deus eu sou uma nova criatura, e nada do que você disser pode me atrapalhar de lutar. Você vai tentar trazer a minha cabeça para colocar no meu coração palavras de que, mas tu ainda é aquele mentiroso, tu é, cala a boca. Eu era assim, hoje eu sou o que Deus diz que eu sou, e o que Deus diz que eu sou é o que a justiça disse no tribunal. Quando ele me lavou com o sangue dele, a justiça parou na frente e disse: ele está quite, ele está justificado, o preço do pecado dele já foi pago 2000 anos atrás. Hoje a vida que ele vive, ele não vive mais nele, já não é mais o Manuel, agora é o Manuel Cristo, é a Marjorie Cristo. Por quê? Porque o nome é o nome que o homem deu, mas o tipo de gênero, o tipo de espírito que ele vive é o Espírito de Cristo. O sobrenome dele é Cristo, o sobrenome dele é Cristo. Oh, meu Deus. Ele tem a cara do Manuel, mas a vida não é o Manuel, porque a vida do Manuel morreu quando ele se converteu. Então peraí, não quero trazer para todo meu passado, não. Meu passado já ficou para trás. Vistas da coragem da justiça, meu passado ficou para trás. Eu era. Quando você usa a couraça da justiça, você não fica saindo de casa com a cabeça baixa. Você levanta a cabeça e sai com a cabeça erguida, e você fala: diabo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora vem o terceiro, e o terceiro é o mais difícil, uma Carminha, que todo mundo interpreta isso errado. Vamos lá? E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Verso 15. O que muita gente entende? Que está escrito o seguinte: que você tem que estar pronto para sair pregando a qualquer hora,
Mas não é isso. Por quê? Primeiro, porque aqui Paulo está falando de guerra, não é de serviço. Segundo, a palavra prontidão significa duas coisas: estar pronto, ou seja, eu não tirei o meu coturno, não tirei minha bota, na hora que tiver que sair para pregar eu prego. Mas a palavra prontidão também significa o seguinte: estar firme. Por quê? Porque o soldado romano usava uma sapatilha cravejada de pregos embaixo, igual aqueles sapatos de golfe, que quando ele pisava ele ficava firme, não se movia. Agora lê o restante: calçados os pés, na prontidão ou na só para você entender, põe para mim o texto aí, de novo, verso 15. A palavra prontidão significa o quê? De fato, prontidão, está pronto, no grego, ou a mesma palavra significa estar firme. Firme, firme. Como que você tem que ler esse texto? E tendo os pés calçados, firmes no evangelho da paz. Firmes no evangelho da paz. Firmes no evangelho da paz. O que é evangelho? As boas novas. As boas novas de Deus trazem paz. Então o que Paulo está dizendo aqui? O que é o teu pé? O teu pé é o que te move. Pé é o que te direciona. Anote isso. Pé é a minha vontade. É esse o símbolo do pé. Paulo está dizendo que se você calçou o teu pé, a tua vontade, firme na mensagem do evangelho, se você está andando na palavra, você nunca vai entrar onde não te traz paz. Você só vai entrar onde você tem paz. Porque tem hora que a gente recebe um convite, uma proposta, mas nós não estamos com paz. E não é porque vai ter problema, porque muitas vezes, porque vai ter problema, você sente paz e você vai. Você vai com paz que você sabe, vai ter problema, mas Deus me mandou eu ir, eu estou em paz, quer dizer que Deus vai conseguir resolver. Paulo está simplesmente dizendo que quando você tem os teus pés, a tua decisão, a tua vontade, firmes no evangelho da paz, o sinal de que você não tem que entrar em um lugar, é que aquele lugar tira a tua paz. Tu recebe um convite e tu fala, não estou sentindo que é para ir. Alguém fala, eu quero ser teu sócio, não estou sentindo que é para tu ser. Quero ir não estou sentindo que é para tu vir. Anote isso. Na vida do crente, falta de paz é bússola. Na vida do crente, a falta de paz é bússola. A falta de paz está te dizendo, aqui tu não entra. Eu não estou. E tem gente que fala, estou com um pressentimento. Que pressentimento que é, rapaz? Fala a verdade, tu está sentindo do Espírito Santo que não é para ir, que não é para aceitar, porque você está prontidão, firme. Se tu está numa guerra, tu não vai entrar em aliança com qualquer um. Entenda isso. Quando você está muito cheio do Espírito Santo, um dos sinais que você tem é quando você não tem paz de fazer na hora que você quer fazer aquilo que você tem que fazer. Mas tu está falando, agora ainda não é a hora, vai chegar a hora. Ainda não é a hora, vai chegar a hora. Vira e volta, eu falo isso para eles. Quando não está aparecendo o nome, é porque não é para trocar. Entende isso? Ter os nossos pés calçados com o evangelho da paz é simplesmente ser dirigido pela palavra que traz paz. Quando você está andando na palavra, a falta de paz é um alerta que você está fora do caminho certo. Quando você está andando na palavra, a falta de paz é um sinal de que você está fora do caminho certo. Porque quando você é um crente que medita na palavra de dia e de noite, e você está... Eu não fui com a cara dele, mas não é ele, porque eu nem conheço ele. Mas é que o Espírito, porque o Espírito de João Batista se ligou no de Jesus e ele pulou.
Quando você está com a pessoa certa, você não conhece ela, mas tu olha para a pessoa certa e tu fala, tu é de Deus, porque tu discerne o Espírito, não a pessoa. Ok? Verso 16, estamos acabando. Além disso, quem está sendo muito abençoado aí, diga amém. Bom, e a série foi top, hein? Tu que faltou, tu não sabe o que tu perdeu, irmão. A série foi top. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Entenda, o que é as setas inflamadas? Nessa época, soldados romanos, o que eles faziam? Eles molhavam a ponta da flecha num fluido, num combustível, tacavam fogo e soltavam. Então o que eles faziam? Eles pegavam um escudo, que era grande, do tamanho de uma porta, molhavam ele, porque ele era feito de couro, revestido de couro, e porque eles molhavam ele, quando a flecha atingia, o fogo apagava. Agora, ele diz, o escudo ele é o que? Ele é da fé. Como que a fé vem? Fé vem pelo? Ouvir. E o ouvir dá? Então como que eu pego o escudo da fé? Anote, eu pego o escudo da fé de acordo com o nível que eu conheço a palavra. Não é ouço. Isso aqui entra a questão de ler e aprender. Quanto mais você conhece a palavra, olha o que acontece. Toda vez que o diabo lança uma palavra, olhe para mim, toda vez que ele lança um pensamento, toda vez que ele lança uma mentira para atingir a tua mente, porque você conhece a palavra, o que ele manda apaga. Por quê? Porque quando vem no teu coração, porque você conhece a palavra, você fala, não vai acontecer, porque eu sei que a palavra diz. Uma vez uma pessoa quis me amaldiçoar por telefone, e eu falei para mim mesmo, eu estou em paz, por quê? Porque maldição sem causa não procede. Maldição sem causa não procede. Tu pode colocar o meu nome na boca do sábio, tu pode colocar, cala a boca, rapaz. Se tu fosse crente e tu soubesse da palavra, o escudo da fé ia te blindar dessa seta. E eu vou falar para você, eu escrevi o teu nome com sangue de galinha. Sabe o que eu faria no teu lugar? Eu pegava e eu pisava em cima do sangue da galinha, que eu falava, eu tenho o sangue de Jesus e eu piso em cima do sangue. Daí a chaia caia. Uma vez um pastor, lá da Bahia, pastor, colocaram aqui uma galinha morta com farofa e com sangue em cima. Eu falei, e o que você fez? Pastor, nós pegamos um rabo de vassoura e jogamos para o lado. Eu falei, cara, por que você não pegou e lançou fora? Mas se eu pego, mas tu sabe do poder que é no sangue de Jesus? A tua mão só é perigosa quando você não sabe do poder que há no sangue. Porque agora vamos pegar, hein? Porque essa questão, não vou pôr a mão porque é feitiçaria. Pera aí, isso aí só faz mal se você está na ignorância. Porque quando você está na ignorância, você não conhece que Jesus já derrotou o diabo. Mas quando você recebe a luz da palavra e sabe que ele já foi derrotado, você põe a mão, joga para fora. Você pega o boneco de voodoo, joga para fora e você fala, minha mão está abençoada. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu posso pôr a mão e eu posso jogar para fora. Por quê? Porque dentro de mim está o sangue de Jesus. Você entende isso? Por quê? Porque tem gente que é assim, não, o pastor falou que é cuidar com a mão, mas isso aqui é uma outra mensagem, isso aqui é um outro ensino, mas isso só é problema quando você está na ignorância, ok? Vou te falar sério, você viu uma obra de feitiçaria, você sabe da palavra de Deus, você pode pegar e jogar fora, porque isso não vai te fazer mal, ok? Ok, vamos continuar aqui, verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete da salvação. Paulo está dizendo isso aqui, simplesmente. Deixem na mente de vocês que vocês são salvos. Salvos. Agora anote, irmão, você tem que anotar, porque senão você vai ler em casa depois, não vai entender o que a Bíblia está dizendo que você tem que fazer. Salvação acontece em 3 etapas. Eu fui salvo da pena do pecado, e estou sendo salvo da prática do pecado, serei salvo da presença do pecado. Eu fui salvo no espírito, estou sendo salvo na alma, no pensamento, e serei salvo no corpo. Põe para mim o texto que eu quero ler. Irmão, redobra a atenção que estamos acabando. 2 Coríntios 1. Quem que escreve 2 Coríntios? Paulo. O que ele fala? Que você tem que colocar o capacete da salvação, ou seja, fique pensando na salvação.
Mas a salvação acontece em 3 estágios. Olha o que ele diz: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais a esperança de escapar de lá com vida. Paulo está dizendo: eu sofri tanto na Ásia, que eu perdi a esperança. Eu achei que eu ia morrer, de tanta dor e tanta pressão que eu sofri. Olha como ele continua dizendo: nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas ele diz: mas isso aconteceu. Eu me senti perto de morrer e eu perdi a esperança por um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem. Aquela aflição, aquela opressão que eu senti tinha um propósito. Qual? Para que aprendêssemos a confiar. Irmão, está ouvindo o apóstolo Paulo dizendo isso? O apóstolo Paulo está dizendo: eu entrei num estágio que eu pensei que eu ia morrer, a depressão veio, eu fiquei desesperado, mas isso aconteceu porque Deus permitiu. Sabe para quê? Deus permitiu para que eu aprendesse a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ai. Meu Deus da glória. Eu fico feliz, irmão, que só alguém aqui sabe que teve que ser necessário uma dor na tua vida para que Deus te ensinasse a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Que se Ele ressuscitou o morto, Ele pode ressuscitar o teu corpo, Ele pode ressuscitar o teu sonho, Ele pode te dar um filho, Ele pode te dar uma casa, Ele pode te dar um casamento, Ele pode dar o que quiser. Continua. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que Ele continuará a nos salvar. Verso 11: enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor. Olha para mim, ele está dizendo o seguinte: Deus permitiu eu passar por uma dor, para que eu aprendesse a confiar nele, para que o Deus que me salvou fosse o Deus que eu acreditasse que se Ele me salvou, Ele vai continuar me salvando presente. E não importa o que acontecer amanhã, se Ele me salvou e está me salvando, não importa o que vier mês que vem, ano que vem, daqui 30 anos, Ele me salvará. Coloque o capacete da salvação. Pense na salvação. Ele te salvou, Ele está te salvando, e tudo que vier pela frente, Ele te salvará. Ele te salvou das dívidas, Ele está te salvando das dívidas, e Ele te salvará. Ele te salvou da inveja, está te salvando da inveja, e Ele te salvará. Ele te salvou do pecado, está te salvando da tentação, e Ele te salvará. Ele te salvou da cilada, está te livrando do laço, e Ele te salvará. Não importa o que vai acontecer, Ele me salvou, Ele está me salvando, e o que Ele fez por mim ontem, e o que Ele fez por mim hoje, Ele vai fazer amanhã se for preciso. Ele me salvou, Ele está me salvando, Ele me salvará. Ele me salvou, Ele está me salvando, e Ele me salvará. Ele me salvou, Ele está me salvando, e Ele me salvará. Ele me salvou, Ele está me salvando, e Ele me salvará. Ele me salvou, Ele está me salvando, e Ele me salvará. Levanta a mão e dá glória, irmão. Adora a Deus, 3 minutos. Levanta a mão e adora a Deus. Adora a Deus, 3 minutos. Adora a Deus, adora a Deus. Fica em paz. Ele fez antes, Ele está fazendo agora, e Ele continuará fazendo. Ele abençoou antes, Ele está abençoando agora, e Ele continuará abençoando. Ele abriu antes, Ele está abrindo agora, e Ele abrirá depois. Ele fez.
Põe a mão na tua cabeça, espírito de ansiedade. Tu está repreendido em nome de Jesus. Espírito de temor, está repreendido em nome de Jesus. Ele me salvou, Ele está me salvando, e Ele me salvará. Eu não vou temer o amanhã. O meu amanhã está na mão dEle. O meu amanhã está na mão de Deus. Levanta a mão, diga bem forte: Ele me salvou, Ele está me salvando, e Ele me salvará. Põe a mão na tua cabeça e diga para o teu próprio pensamento: Ele fez antes, Ele está fazendo agora, e se precisar, olha para alguém, põe a mão na cabeça dessa pessoa e diga: Ele vai fazer de novo. Põe a mão na cabeça dessa pessoa e diga: Ele vai fazer de novo. Põe a mão na cabeça dessa pessoa e diga: vai dormir. Põe a mão na cabeça dele e diga: vai dormir. Põe a mão na cabeça dessa pessoa e diga: vai descansar. Ele te livrou antes, Ele tem te livrado, e Ele vai te livrar. Durma em paz. Tudo está no controle de Deus. A decisão ainda está em Deus. A última palavra ainda é de Deus. O poder e o domínio é de Deus. Fica em paz em relação ao teu corpo. Fica em paz em relação à tua família, à tua casa, a teus filhos, a teu casal. Ele fez antes, Ele está fazendo agora, e Ele continuará fazendo. Vamos acabar. Vamos acabar. Vamos acabar. Olha para mim. Pega a caneta e papel, vamos acabar. Verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Anote isso, palavra. Anote do lado, rema. Rema significa R-H-E-M-A. Do lado da palavra rema, escreva: palavra falada. Não é a palavra pensada. A palavra que você pensa te protege do ataque, mas é a palavra que você fala. Palavra rema. Rema significa o seguinte: o que é a palavra? A palavra aqui significa rema. Rema é a palavra falada. É aí onde muitos de vocês perdem a batalha. Quando o diabo está te atacando, você pensa no que Deus te prometeu, mas o que você pensa te blinda do ataque. O que faz o ataque acabar não é a palavra que você pensa, é a palavra rema, é a palavra que você fala. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aí o diabo veio e falou: então faz o seguinte, lança-te daqui que ele dará ordem aos teus anjos. Aí ele pegou a espada, deu de novo, mas peraí, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí o diabo pegou a última vez e falou: então faz o seguinte, se dobra e me adora, que eu vou te dar todos esses reinos. Ele pegou a espada, palavra falada, não é a palavra pensada. Ele falou: vou te dar mais uma. Tá! Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Entenda isso. Muito crente erra. Quando digo muito crente, 95% erram, porque eles na oração não falam o que a palavra diz. E o que você diz que a palavra diz não é o que Deus prometeu para você. Porque se Deus prometeu para você um filho, você não pode falar: Deus não prometeu um filho. É o que a palavra escrita diz.
Então quando o diabo falar para você que é hora de parar, e tu está sendo atacado para parar, você tem que dar uma espadada na cabeça dele, porque é aí que o ataque para. Alguns de vocês só pensam na palavra, e sabe o que acontece? A palavra que o diabo fala para você não te atinge, mas ela continua vindo, e você quer acabar com o ataque. Sabe como é que se acaba com o ataque? Quando você abre a tua boca e fala a palavra rema. Se abre a boca e fala: está escrito, aquele que começou a boa obra, Daniele, é fiel para cumpri-la. E se Deus começou, Deus vai terminar. Aí o diabo vai falar: mas os teus filhos estão na minha mão. Mas você vai falar para ele: está escrito, mas a palavra diz: bendito é o fruto do meu ventre. Isaías vai dizer: eu ensinarei vossos filhos e em paz eles ficarão. E aí o diabo vai começar a ficar mais tonto. Aí quando ele vier na terceira tentativa, ele vai falar para você o seguinte: mas é melhor você parar, porque você já está no fim da vida, e daqui para frente só vai perder tempo se tentar. Aí se abre a boca e metralha ele com mais uma espadada. Mas está escrito na palavra que melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. E eu não vou parar agora. Eu não nadei para morrer na beira da praia. Eu vou até o final, porque daqui para frente mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Melhor será o fim do... Anote. A palavra pensada protege, a palavra falada expulsa. Quando você pensa na palavra, você se protege do que o diabo fala. Quando você fala o que a palavra diz, você expulsa ele da tua frente. Sabe aquela situação que está te enfrentando e você quer acabar com ela? Começa a falar a palavra. Fala a palavra. Vamos acabar. Se você colocar todas essas ferramentas, todas essas armas, sabe o que vai acontecer, Rodrigo? Você vai estar protegido pela frente, mas não por trás, porque todas essas armas protegem a frente. Deus não te deu ferramenta para proteger atrás por duas razões. Primeiro, porque tu nunca pode dar as costas para o diabo. O que é dar as costas para o diabo? Eu desisti, joguei o pano, joguei a toalha, eu não quero mais não, estou indo. Quando você faz isso, você está dando brecha para o diabo te atacar numa área em que você não vai ser defendido. A pessoa que mais é atacada pelo diabo é a pessoa que desiste. Por quê? Porque quando você desiste, você dá as costas. E não tem armadura que protege as costas. Por quê? Porque Deus está te ensinando: nessa batalha tu não vira as costas, tu fica de frente. E tu fala: se der errado eu vou tentar de novo. E se der errado eu vou tentar de novo. E se der errado eu vou tentar de novo, porque se eu virar as costas tu me mata. Mas eu vou tentar de novo, porque eu sei do que Deus falou para mim. Mas a segunda razão pela qual não tem armadura atrás é porque Paulo está falando isso, e ele pega as ferramentas de um soldado romano para te explicar como é o mundo espiritual. E no exército romano, as fileiras andavam umas coladas às outras. Vem cá, ele e Fabinho. Porque qualquer filme que você vê de história, você vai ver. Dá o braço aí, vocês dois, atrás. Agora encosta. Pode ficar em paz, eu sou crente, eu sou corintiano, não sou São Paulino não. Não tem problema não. Se você não entende o contexto bíblico, você não entende por que Deus não... Oh meu Deus. Deus não protegeu as costas, porque quando você está em união e concordância, quando você não está percebendo onde o diabo está te atacando, tem alguém orando por você que fala: eu estou na tua guarida. E eles marchavam todos juntos, porque é assim que Deus quer, a gente unido. Porque se eu estou vendo o diabo atacar minha casa,
mas não estou percebendo que ele está atacando a minha saúde. Você que está vendo onde ele está me atacando nas costas, ora por mim. Por isso que você tem que orar pelo pastor, tem que orar, porque quando você entende que a gente só sobrevive quando eu cubro as tuas costas e você cobre a minha, quando eu estou vendo que o diabo está pegando você, eu falo: fica em paz, essa batalha você não está sozinho, eu estou guerreando com você, mas faz um favor por mim, ora por mim, porque enquanto eu oro por você e tu ora por mim, a gente vai marchando até alcançar o prêmio, até alcançar. Ele termina dizendo: orem no Espírito, verso 18, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Persevere, ore, porque a tua oração é um míssil que cruza continentes. Você ora aqui, Deus faz lá. Pedro estava preso lá e a igreja orava aqui, mas como? De dia e de noite. Hebreus 1 vai dizer que anjos são espíritos ministradores para servirem aqueles que são da herança, mas o anjo só pode vir na prisão se você entende que o anjo vem enquanto você ora de dia e de noite. Jesus disse em Lucas: acaso Deus não fará justiça para aqueles que clamam? Não é de dia, é de dia e de noite, de dia e de noite, porque o poder da oração é o seguinte: enquanto tu ora aqui, tu manda um míssil intercontinental, um míssil balístico, que tu ora aqui, Deus resolve lá no banco, se ora aqui, Deus resolve lá no computador, se ora aqui, Deus vai lá na cidade judiciária, aí abaixar, se ora aqui, Deus vai lá em Brasília, se ora aqui, Deus vai lá em São Paulo, se ora aqui, Deus vai lá nos Estados Unidos, se ora aqui, Deus vai lá na Europa. Eles oravam aqui, Deus mandou o anjo lá. Mas aí ele fala uma coisa importante, ó, para acabar. Verso 19: orem também por mim, para que quando eu falar, seja dada, a fim de que destemidamente tome conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre. O apóstolo Paulo está te ensinando uma seguinte coisa: quando for orar, saiba para que você está orando. Isso é uma coisa que a gente erra demais, pastor. Ai, pastor, vem orar por mim. Vamos orar. Espera aí, vamos orar pelo quê? Duas coisas eu termino. Você já percebeu que quanto menos a gente ora, menos Deus se move? Porque muita coisa Deus não vai agir se você não orar. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que nunca você pode fazer essa oração: Deus abençoa fulano, eu não sei o que ele... Não. Pediu oração? Diga pelo que, para que estamos orando. Tudo isso são 6 pilares para que você viva uma vida abundante. Falamos sobre a guerra do crente, porque antes nós falamos sobre a posição do crente, e nós falamos da caminhada do crente, e falamos da adoração do crente, e falamos sobre a obra do crente, e falamos sobre a riqueza do crente. Guarde tudo isso, e em nome de Jesus, a vida abundante que Deus tem para a tua vida, os melhores dias nessa terra, os melhores dias nessa vida, se você entender o que o Espírito de Deus disse à igreja, em nome de Jesus, eu encerro 2 meses de trabalho na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Está repreendido da tua vida toda palavra contrária ao que Deus te prometeu. Está repreendido todo o espírito de desânimo e de cansaço. É hora de você ficar firme, porque se você não se cansar, tu vai viver tua colheita esse ano ainda. E em nome de Jesus, quem acredita nisso, tome posse agora da vida abundante de Deus para você e para tua casa. E quem acredita, levanta a boca, faz um barulho, faz algo. O tempo da vida abundante chegou.